Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi. Hoje nós vamos começar uma nova playlist no canal que fala sobre Quimbanda. Essa playlist ela está baseada na revista Inganga. Eu pego temas da revista Inganga e nós vamos colocar aqui. Eu vou lá, faço um resuminho, dou uma pesquisada, converso com meu tata, ele aprovando, a gente vai colocando as coisas aqui. O tema de hoje ele está na revista Inganga número 4. Que fala sobre a família Cova de Cipriano Feiticeiro, a qual nós fazemos parte. É uma família de Quimbanda Nagô e Quimbanda Mussurumim. É uma confraria hermética onde as pessoas são escolhidas pelas aptidões. É observada as suas aptidões, as suas virtudes. Há um jogo oracular e dentro desse jogo oracular ele vai ser apurado se a pessoa tem a aptidão, a propensão a entrar na casa, na família de Cipriano Feiticeiro, certo? Lá é uma confraria hermética. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou até aqui com a minha colinha para eu não perder no assunto, na ordem do assunto, o meu resuminho aqui. Então, aqui é o seguinte, o Império Maioral, ele é expressamente exigente na escolha dos seus adeptos, certo? Então, primeiro você faz o jogo, você vai, é importante que a pessoa seja decidida, que ela tenha certeza, firmeza naquilo que ela quer. Porque a pessoa que é volúvel, a pessoa que é indecisa, é considerada uma falha de caráter. E a falha de caráter, na sua indecisão, na sua imaturidade, isso é um impedimento para entrar. O Império Maioral e as famílias de Quimbanda, a família de Quimbanda a qual pertenço, precisa de pessoas amadurecidas. Então, tudo começa, o jogo de búzios, que é feito oracular, o jogo oracular que é feito com o tata, com o mestre de Quimbanda. Seja ele, no caso meu, aqui, o Tata Kamushinzila ou a Ameto Moana Ginganga, que são os dirigentes da cova de Cipriano Feiticeiro, certo? Então tudo inicia com o jogo oracular. O corpo do Império Maioral, ele realmente é extremamente exigente e seletivo. Pessoas, e o oráculo ele diz se a pessoa está apta para entrar para as hordas de guerreiros do Império Maioral, certo? O oráculo ele vai avaliar os seus Exus de coroa. O casal frenteiro, Exu e Pombagira de frente, aí pode ser qualquer um dos dois, o seu tutelar, que é o oráculo que vai dizer, e o Exu de fundos, que também é o oráculo que vai dizer, formando assim a sua coroa. Dentro desse processo, mesmo assim, se o oráculo disser que você tem aptidão para entrar, é observado algumas virtudes, como eu falei. É necessário honra, é necessário fidelidade, é necessário maturidade, é necessário força, é necessário fé na família que você está determinado a entrar, é necessário uma postura espiritual adequada, é necessário ética, equilíbrio, um certo grau de conhecimento, inclusive. Por isso que o Tata pede que você venha a estudar antes o material que é colocado no site. Então, www.tatakamushinzela, que se escreve, ou www.quimbandanago.com.br, e aí você vai estudar os artigos que tem ali para ter pelo menos o mínimo de conhecimento para chegar lá. Falamos também que a indecisão e a imaturidade são coisas que não são uma falha de caráter que te impede de entrar. Hoje lá é preferível que se entre pessoas acima de 30 anos, tá? É uma confraria hermética que tem uma hierarquia. Ela começa no grau 0 e vai até o grau 4, certo? Então, quando você faz o oráculo, você segue teoricamente um caminho natural. Pode ser, por uma exceção, que você, pela sua caminhada de fora, o Império Maioral e o Exu tutelar do Tata de Quimbanda, que está fazendo o seu oráculo, verifique que você pode galgar os graus sem necessidade de passar pelos primeiros. Então,
existe o grau 0, que é o probacionista. O que é o probacionista? Ele fez o jogo, ele já recebeu a outorga para entrar na casa, mas ele ainda não entrou. Então ele vai passar por um período de estudo que é mais ou menos 9 meses, e dentro desse período ele vai ser avaliado. Sendo avaliado e atestado e aprovado nesse processo, ele vai receber a outorga do batismo, que é o grau 1. O grau 1 é o batizado. O batizado ele vai receber toda a informação referente à necessidade do contato com o seu Exu tutelar. Ele vai ter uma observação de começar a entender a estrutura, a energia do seu Exu tutelar. E dentro desse processo, mas ele ainda não é vinculado. Ele não é pactuado, ele não recebe pactuações, ele ainda não é vinculado literalmente à família de Quimbanda, tá? Então ele vai fazer o batismo, que é uma apresentação a Quimbanda. Recebendo, dentro desse período, ele vai, num segundo momento, fazer nova oraculação para ver se ele pode entrar, porque isso vai melhorando, ele vai trabalhando a si próprio, melhorando suas virtudes, para que uma hora ele seja um iniciado, que é o grau 2, certo? O iniciado recebe o nome de Quimbanda, o Quimbanda. O grau 1, que é o batizado, é o noviço. O grau 2 é o Quimbanda. Ele recebe o título de Quimbanda e ele vai fazer ali, nós vamos explicar mais à frente, aí sim a verdadeira vinculação com a família de Quimbanda que você está entrando. No terceiro grau, você já recebe o título de Inganga. O Inganga é o sacerdote. O sacerdote, ele já recebe muito mais conhecimento e ele recebe a outorga de poder atender terceiros. O iniciado a gente vai falar um pouquinho mais tarde. E o Tata de Quimbanda, que é o grau 4, ele vai receber o título de Tata ou Mameto, que são os mestres de Quimbanda. Ali ele pode sim, além de atender terceiros, também iniciar novos adeptos, certo? Então, voltando à questão do iniciado, o iniciado é aquele que recebe uma pactuação. Dentro desse processo da sua pactuação, ele vai, no oráculo, vai dizer se ele é um iniciado com outorga de mão de faca ou não. Se ele não receber a outorga de mão de faca, ele vai se pactuar com seu Exu tutelar, ele vai receber todas as informações ali que referentes ao seu assentamento. Ele vai receber todas as informações para poder tratar do seu assentamento sem a mão de faca. Quando houver a necessidade da mão de faca, quem faz o corte para ele é o seu Tata. Ou alguém que seja responsabilizado ali da família que possa fazer isso com a autorização do Tata. Recebendo a mão de faca, ele vai receber outras informações, ele vai receber a sua pactuação, vai receber outras informações que vão dar a credenciá-lo a tratar de toda o axé referente ao assentamento. O Quimbanda, qual a função principal do Quimbanda? Ter contato com seu Exu tutelar, criar um vínculo permanente com seu Exu tutelar, fazendo os cortes necessários, aprendendo sobre as ervas, sobre os pós, sobre os elementos que vão ser colocados, utilizar padês para equilibrar a sua vida, e ele vai aprender todo um conjunto de feitiçarias que vão vincular para você entender como o seu Exu tutelar trabalha, qual é o tipo de trabalho dele, criando esse vínculo, essa intimidade com o seu Exu tutelar, tá? Aí você recebe o assentamento e os paramentos referentes ao estágio 2, que é o estágio do Quimbanda, ou iniciado. Ele recebe o aprendizado para o trato do seu Exu tutelar.
a manutenção das suas necessidades de axé, recebendo também o jogo oracular que ele recebe, chamado Erim, que é um jogo de confirmação para ele ter a comunicação com o seu Exu tutelar, tá? O iniciado não pode atender terceiros, ele não pode atender nem os seus familiares. Então, por exemplo, dentro da minha casa, eu sou um iniciado, tenho mão de faca, posso fazer o corte, então eu já tenho todo um conjunto de magia e de feitiçaria que eu aprendi, e o benefício disso a minha família recebe porque eu estou fazendo para mim. Para a minha família, ela recebe de maneira indireta. A jornada do Quimbanda é angariar conhecimento e aptidões para estabilizar a sua vida, a busca e do desenvolvimento da sua própria mediunidade, da sua feitiçaria, orientando e criando vínculo permanente com o seu Exu tutelar. O Quimbanda não precisa necessariamente incorporar. Ele pode ser uma pessoa que não tem uma mediunidade em si, mas durante o processo do desenvolvimento dele, ele vai ter que começar a desenvolver isso, porque para ele chegar no mestrado é exigido a incorporação, certo? Nesse processo, o Quimbanda vai desenvolvendo as aptidões mediúnicas junto com o seu Exu, tá? A iniciação é o verdadeiro pacto que te vincula diretamente ao teu Exu tutelar. E através desse processo, você também está vinculado à família do tronco de Quimbanda que você entrou. E a partir daí, você recebe todas as informações que estão ligadas à forma de trato da sua casa, daquele terreiro. Por exemplo, fundamentos, estruturas e sistemas de trabalho. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? O que a gente vai promover aqui para a gente poder entender. Começamos aqui e gradativamente a gente vai passando mais coisas com relação a essa parte de Quimbanda, onde eu convido a todos para conhecer a revista Inganga, www.quimbandanaku.com.br, Tata Camuchinzila no Instagram. Muito axé a todos.